Olá, gente, muito bom dia. Hoje, o último domingo do mês de janeiro, dia 26 de janeiro, um domingo precioso para nós, porque temos chegado até aqui e Deus tem nos sustentado, tem nos dado graça, tem nos ensinado a governar, temos aprendido segredos para reinar em vida, para manter as coisas no lugar, sem que nós nos percamos diante dos obstáculos, das dificuldades. Deus tem sido muito bom, tem nos dado do seu espírito, tem nos enchido de uma força que brota dele. Eu estou bem certo disso. E essa manhã eu venho saudando a todos vocês com paz, com graça, alegria. E nós estamos caminhando pela carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, e vai ser um dia muito legal para nós. A gente vai tocar em textos preciosíssimos e hoje eu venho com minha querida amiga, minha irmã querida Lloyd Nogueira. Muito bom dia, Lloyd. Seja bem-vinda. Obrigada, Bispo. Hoje é um dia realmente assim que nós iremos aqui falar de coisas preciosas, né? Que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele diz, ele lembra as pessoas e ele diz, entendam. Ele hoje vai buscar por esse entendimento que estava ali perdido e ele diz, olha, preste atenção. Hoje vocês precisam acessar entendimentos. E é o que muitas vezes nós precisamos, acessar entendimentos, né? Verdade. Coisas que estão ali, mas por algum momento nós nos perdemos dele, estamos né? distraídos, Estamos distraídos, né? A gente não percebe, às vezes, a importância das coisas, mesmo que elas sejam tão importantes. Às vezes estamos tão distraídos e distraídos com coisas pequenas, banais. Ansiosos, né? Andamos tão ansiosos, né? Pelo dia de amanhã, o que vamos comer, o que vamos fazer, como vamos buscar por aquilo, por esse projeto de vida. E é isso, a ambição, muitas vezes estamos tão ambiciosos e a ansiedade, essa semana o bispo pregou sobre isso, né? Sim. Sobre andarmos ansiosos. E a palavra de Deus diz, não fiquemos, não andemos ansiosos por coisa alguma, porque tudo está nas mãos do Senhor. Está sim, nas mãos de está Deus. seguro nas mãos Nas dele. mãos de Deus. Lloyd, é preciso crescer para ver detalhes. Se a gente não cresce, a gente não consegue ver detalhes. Eu digo crescer internamente, né? Amadurecer. Amadurecer. E Paulo vai trazer um conceito que é tão importante e estava diante de tanta desimportância na cultura dos nossos irmãos naquele momento, né? Eles estavam tão desapercebidos da coisa importante, e Paulo vai trazer isso para a nossa reflexão do dia de hoje, né? Nós estamos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que será o texto da nossa reflexão de hoje, né? Então, fica ligado aí, porque a gente vai começar, né? Se você está acompanhando a leitura, é só você abrir a sua Bíblia, pegar seu caderninho de apontamentos, se você faz isso, e nós vamos tomar café juntos e fazer nossas reflexões. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos à leitura, Lloyd? Vamos sim. Permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e por que ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmitir a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão depois de dar graças. Ele o partiu e disse, isto é meu corpo, partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. Vamos dar uma paradinha aqui. Voltando ao início da leitura, quando Paulo fala sobre importância fundamental, fundamental é que trata de fundamento, né? Fundamental
é o que trata da estruturação. Quando ele fala da importância fundamental, ele fala do nível de importância dessa estrutura que nós estamos vivendo sobre ela, né? Sobre essa estrutura. Uhum. E ele lembra de duas coisas importantes, que são duas colunas estruturantes da nossa experiência de vida: o corpo e o sangue. Lá já se comia, lembra que ele vai, acho que na segunda carta, ele vai falar, cara, vocês saem bêbados do culto, né? Vocês comem, se empanturram. E ele está dizendo, não é isso, vocês estão distraídos. A gente está ali para lembrar de duas colunas que nos fundamentam: o corpo e o sangue do nosso Senhor. Se eu me esqueço e a celebração eucarística se torna para mim algo obsoleto, opcional, eu faço ou deixo de fazer, faço com reflexão ou sem nenhuma reflexão, eu posso estar me equivocando nesses fundamentos. A nossa participação numa mesa é tão importante. Não é a importância que a gente está querendo dar, porque é da nossa vontade dar. É que a nossa experiência de vida se dá a partir do corpo e do sangue do nosso Senhor. Se ao celebrarmos a ceia, seja ela semanal, seja ela mensal, seja ela anual, né? Igrejas têm hábitos muito diferentes para celebrar esse evento, esse episódio, né? Então, assim, ainda que respeitando a particularidade de cada grupo, toda vez que a gente estiver assentado ali, diante desta mesa, lembremos-nos que a nossa mente esteja viva no sentido de perceber a importância do ato que nós estamos realizando. Comer de sua carne e beber de seu sangue é entrar na mesma frequência do resgate, da morte e da ressurreição de nosso Senhor. Então, Paulo está lembrando, porque é possível, Lorde, que a gente banalize coisas como a mesa. Sim. Né? É possível que haja banalização. É possível que hajam tantas tendências quando a gente está celebrando a mesa eucarística, mas tem uma coisa que a gente não pode abrir mão para refletir nesse momento, é que o corpo que foi dado por nós e o sangue que foi derramado para fazer a instauração de uma nova aliança entre Deus e os homens está ali sendo lembrado, vivido e experienciado por cada um de nós. Não é? Isso foi palavras de Jesus, né? Fazer isso em memória de mim. Né? Foi o próprio Jesus, como Paulo lembrou aqui, ó, permitam-me, como ele diz, permitam-me que eu lembre a vocês. Né? E ele fez questão de citar essas palavras de Jesus. Ele não falou de qualquer forma, ele citou as próprias palavras de Jesus. Né? Fazer isso em memória de mim. Né? Isso é maravilhoso, porque ele colocou aqui esse fundamento, ele colocou esse alicerce que ninguém pode tirar. Toda vez que formos nos reunir nessa mesa, como igreja, como família, temos que fazer isso, lembrar, eu estou comendo deste pão, tomando deste cálice, em memória de quem mesmo? De Jesus. Sim. Do seu ato, dos seus feitos poderosos, da sua morte e vida naquela cruz. Sim. Por quem? Por mim. Por mim, né? Sim. Pela minha vida. Ele deu a sua vida e vem todo algo tão grandioso por trás disso, né? A vida dele pela minha vida. Que coisa tremenda. Sim, sim. É preciso ter simplicidade e profundidade para perceber
essas coisas que são banalizadas por uns, mas que são tão importantizadas por outros, né? Que muitas vezes, no momento onde a mesa está posta, isso é feito de uma maneira tão rápida que a pessoa nem sabe mesmo se é um novo convertido. Muitas vezes ele nem sabe mesmo por que ele colocou aquele pão na boca e tomou rapidinho daquele vinho. Ele não sabe, mas se isso for trabalhado, olha, diante de uma mesa, de uma ceia, o que nós vamos celebrar? Quem nós vamos festejar? Né? Aí precisa, porque eu já vi muitas pessoas que diante de uma ceia não sabem pensamento. Tá gostoso, estava gostoso aquele pão. Eu queria comer mais. Eu já vi isso acontecer, queria comer mais. Por quê? Foi como o Paulo falou, estava gostosa a comida. Saíram embriagados, que tiveram que sair carregados, né? Porque perdeu o sentido. A mesa que foi proposta perdeu o sentido. Sim, é porque, assim, na verdade, essa celebração da igreja de Corinto, que foi chamada de da festa ágape, né? Era, na verdade, um banquete. Não era nos moldes, por exemplo, que nós fazemos aqui, né? De hoje. Uma bandeja com um monte de cálice. Um tamanho padrão, né? Um tamanho padrão, um pedacinho de pão padrão. Eu já vi cálice hoje em vários formatos, né? O pão hoje em vários formatos. Tem um estilo de biscoitinho, né? Tem vários formatos, porque hoje a igreja, a ideia é que se tome a ceia, se participe da mesa. Eu já ouvi um testemunho de um senhor que ele ouvia, né, a rádio falando sobre ceia, e ele disse, eu tenho tanta vontade de beber, de participar de uma ceia, e teve um missionário que o carro pregou e ele foi parar na casa desse senhor. Ele disse, eu tenho tanta vontade que eu ouço falar sobre ceia, e ele disse, então vamos tomar do vinho. E o vinho que ele apresentou era o vinho da Jussara. Está aqui o vinho. Eu disse, mas é esse que é o vinho que o senhor... É esse que é o nosso vinho, a Jussara. E ele, naquela noite, pela primeira vez, bispo, ele ceiou com um copo de Jussara. Né? Mas ali estava o quê? O fundamento. Ele estava lembrando. Não era o que ele estava tomando, se era um vinho da Jussara ou o vinho do Murici, mas quem ele estava trazendo à memória. Né? Sim. Jesus. Sim. É importante a gente estar lembrando isso para que a gente não se desvie daquilo que é central na mesa, né? Só lembrando, quando Jesus está diante dessa mesa, que pela primeira vez, diante de todos, ele parte o pão, né? Eles estão diante de uma mesa pascal, que era uma mesa que ia além do cálice do vinho e do pedaço de pão. Tinha um cordeiro, ervas amargas, não é? Era uma refeição, sim, mas era uma refeição estrita, né? Com elementos estritos. Era também uma grande rememorização daquilo que aconteceu lá no Egito, né? Quando pela primeira vez eles estão celebrando a Páscoa do Senhor, a passagem, né? O Pessá. Então, Jesus, ele está diante dessa mesa, quando ele parte o pão e reparte o cálice. Né? Não era um banquete como a igreja de Corinto estava fazendo, né? Que uns comiam, outros não comiam, quem tinha mais recurso fazia uma baita de uma mesa, mas excluía quem não tinha nada. Né? As divisões, né? Sim. E nós vamos lá então, vamos avançando aqui. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Ponto. É isso aqui. O costume não pode anular a reverência, o senso de importância dado.
Porque, assim, como é habitual, né? No nosso caso, por exemplo, nós ceamos uma vez por mês. Virou um hábito. A gente repete tanto esse hábito que pode ser que, pela habituidade, a gente não reverencie mais, a gente não gere o grau de importância, porque todo mês nós estamos ceando. E Paulo diz, não anule a reverência, a importância que deve ser dada por causa do hábito. O hábito, ele é uma lembrança, é um tapa na roda. Lembra daquela brincadeira infantil, né? Que a gente vem andando e dando um tapinha na roda para a roda não parar? O hábito é esse tapinha na roda, para a gente não se esquecer de onde a gente veio e para onde a gente vai. Para a gente nunca se esquecer da morte e da ressurreição do nosso Senhor. É um ato celebrativo, é um ato de rememoração, né? É um ato de lembrança, para que a gente nunca mais esqueça disso até que ele venha. Até que ele venha. Isso me faz lembrar, bispo, que existem algumas coisas, por exemplo, a familiaridade, né? As coisas faz com que muitas vezes a pessoa perca a consideração, perca o respeito pelo outro, né? Muitas vezes isso me fez lembrar, eu lendo esse texto aqui, eu digo, quando Paulo fala sobre vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Aí eu levei para esse outro lado também. Muitas vezes a gente está de frente com os nossos líderes, criamos uma certa familiaridade, e nessa familiaridade ou entrosamento, acaba-se também confundindo as coisas e tratando muitas vezes com uma intimidade que não foi dada, permitida, que não foi aberta para a pessoa, e muitas vezes aí cai em um momento de desrespeito, né? Falta de consideração. Eu lembrei, isso aqui me levou a lembrar, ir por esse lado, caminhar por esse lado também. Sim. Uma pessoa muito familiar minha comandava um quartel. Ele era um cristão, né? Um cristão, era um pastor até, mas ele comandava um quartel. E tinha um outro militar subalterno, que era o cara que servia a mesa, era o cara que arrumava a sala, ok? E ele também era um cristão, e descobriu que o comandante dele era um cristão e era um pastor. A partir desse momento, ele passou a chegar atrasado, e quando alguém ia chamar a atenção dele, quando o comandante ia chamar a atenção dele, ele dizia, mas comandante, eu passei a noite numa vigília, inclusive orando pelo Senhor, a paz do Senhor. E agora, na cabeça dele, o comandante tinha que entender que ele estava numa vigília, que aquela atividade profissional dele deveria estar abaixo da atividade religiosa dele, né? E aí a reverência, o respeito pelo comando no quartel começou a ser arranhado, né? A ponto dele ser repreendido e severamente repreendido, e eu achei foi bom que isso aconteceu, para que o cristão soubesse qual é o lugar dele nessa história, né? Temos que saber, né? Imagina. Temos que aprender sobre isso, né? Também, sobre muitas vezes essa intimidade, que essa liberdade que nós não temos, muitas vezes com uma pessoa, e a gente acaba chamando de um nome ou de um apelido carinhoso, que aquela pessoa nem mesmo, né, permitiu que eu a chamasse. Perde a noção, né? Perde a noção do respeito. Né? Justamente. Então, Paulo ele está falando isso aqui, vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Né? Aqui eu coloquei, existe esse lado da ceia, mas eu trouxe para este outro lado, que muitas vezes nós andamos distraídos e queremos fazer, né, tá entendendo? De uma amizade, de uma honra, um momento, né, de brincadeira, e dali vai por água abaixo aquela consideração por aquela pessoa, pelos nossos líderes, né? Eu coloquei nesse lugar A aqui. gente é amigo, mas a gente não pode ser coleguinha. Tem isso. Não, não dá para ser colega. É como ser amigo dos filhos e coleguinha dos filhos, né? A gente é amigo dos filhos, mas coleguinha não.
essa percepção do nível de autoridade, ela precisa ser mantida. É comum isso acontecer. Muito comum acontecer. E se nós soubermos isso aqui, manter esse nível, né, de como tratar o outro, ter essa consideração, né, nós também vamos aprender isso aqui na ceia. Nós vamos trazer isso para a nossa casa, para o nosso dia cotidiano e também para a ceia do Senhor. Claro. Saber dar essa importância, né? Vamos agora para o 27? Vamos lá. Dá tempo? Dá sim. Quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento de sua morte. Vocês querem tomar parte nessa lembrança? Examinem suas motivações, testem o coração e venham para a ceia do Senhor com santo temor. Se vocês não pensam no corpo partido do Senhor quando comem e bebem, correm o risco de enfrentar sérias consequências. É por isso que muitos de vocês estão doentes e apáticos, enquanto outros morreram antes do tempo. Se nos corrigirmos agora, não precisaremos ser corrigidos mais tarde. Melhor ser repreendido pelo Senhor agora que enfrentar o castigo depois. Portanto, meus amigos, quando vocês se reúnem na mesa do Senhor, sejam reverentes e educados. Se vocês estiverem com fome, a ponto de não poderem esperar para ser servidos, é melhor ir comer em casa. Mas de modo algum, transforme a ceia do Senhor em comilança e bebedeira ou em briga de família. Trata-se de uma refeição espiritual, uma festa de amor. Quanto às outras perguntas que vocês me fizeram, responderei pessoalmente na minha próxima visita. Ok, caramba. Conteúdo fantástico esse, né? Maravilhoso. Paulo fala sobre o autoexame, né? A importância de você se examinar. Eu tenho batido muito nessa tecla nesse último tempo, de que as pessoas estão se frequentando muito pouco. Elas não olham para dentro, estão sempre com as câmeras ligadas para capturar as imagens do lado de fora. E o segredo está em a gente encontrar as coisas que estão pelo lado de dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, beba do cálice. Essa é a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que morrem. Olha o que acontece. Fraco, doente e morto. Fraco, doente e morto. Olha a evolução do quadro. Se você não olha para dentro de si, é possível que você não consiga encontrar aquilo que esteja te enfraquecendo, te adoentando onde está a e apatia, fazendo você morrer, não é? Onde está a nossa apatia, sim, né? Sim. Então, o cuidado do autoexame, a gente está sempre muito pronto para examinar a vida dos outros, mas pouco para se autoexaminar. E o segredo está no autoexame. Quer viver uma vida bem vivida? Puxa, invista seu tempo em se conhecer melhor. Olhar para dentro de si, examinar-se a si mesmo, é a atividade mais importante que eu tenho para realizar na vida. Olhar para dentro de mim, encontrar aquilo que está me adoecendo, encontrar aquilo que está me embrutecendo, me fazendo me perder de mim mesmo. E eu acho que foi domingo passado, eu dizia, cara, há tanto material para você trabalhar em você que você não vai ter mais tempo de ficar olhando para a vida dos outros. Isso mesmo. De tanta substância que tem dentro de você e tanto trabalho que vai dar para corrigir esses desvios que existem dentro de nós. Essa falta de autoexame tem levado muita gente boa a se perder de si na própria vida. E se perder de si é se perder na vida. Quando eu me perco de mim, eu me perco na vida. Eu me perco da vida.
Então, há trabalho suficiente, é só você se dedicar a olhar para dentro de você, né? A gente vai tomar um cafezinho e a gente volta já já, logo depois do intervalo. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o segundo bloco da nossa programação, hoje dia 26 de janeiro, domingo de paz para nós, domingo tranquilo, sereno, e acabamos de falar sobre a importância da celebração eucarística e como ela é fundamental, estruturante para a nossa vida. Ela nos leva a reflexões sérias e profundas sobre nós mesmos, não é? Sobre a nossa união com Cristo, sobre a importância desse ato, sobre o vínculo que nós estabelecemos com o corpo e com o sangue do nosso Senhor. É a presença real dele naquele ato celebrativo, a lembrança viva de que ele nasceu, viveu, deu a sua vida e ressuscitou por nós. Amém. Temos experienciado a vida dele na nossa vida. Esse ato de celebração eucarística tem nos remetido a uma dimensão de vida em aprofundamento. A cada ato desse, estamos nos aprofundando em nós mesmos e nele. É ele quem estrutura a nossa vida. Nós fomos estruturados, não é? Fundamentados no corpo e no sangue. É aqui que nós ganhamos a dimensão da presença real. Cada vez que eu como deste pão e bebo deste cálice, é uma espécie de elevação. Parece que eu subo a uma altura que me remete à presença dele. É uma transcendência, digamos assim. É um caminho de fé, de ousadia, de intrepidez, mas que traz para a minha vida a sensação nítida de que eu pertenço a ele, nele estou, nele eu vivo, nele eu me movo, nele eu respiro, nele eu existo, nele eu me movo para todos os lugares. Então, a celebração da mesa não é uma celebração qualquer que todo mês, toda semana ou todo ano eu estou fazendo. É uma condição em que a minha vida se encontra. É nessa base, é nesse fundamento que a minha vida ganha sentido verdadeiro, não é? Amém. Agora nós vamos para o próximo passo das perguntas que fazem para Paulo, e ele está tratando de responder essas perguntas, esclarecer as dúvidas, né? Aquele pode aqui, ele vai respondendo. Aquele não pode, ele diz que só pessoalmente. Na próxima visita, cara a cara, pessoalmente, eu respondo para você. Talvez seja aquelas perguntas que ele diz, não, tem coisas, bispo, que a gente não pode falar pelo WhatsApp. Não pode digitar, tem que passar uma mensagem, vídeo, olho no olho, presencialmente, né? E Paulo, ele sabia disso, que tem coisas que ele poderia criar ali uma confusão maior, né? Uma complicação maior. Porque ao escrever, Lloyd, assim, e a gente, acho que a gente entende bem isso. Quando a gente escreve alguma coisa, a gente cria uma possibilidade do outro ressignificar aquilo que nós escrevemos. Ou seja, eu sempre leio na dimensão em que me encontro. Na verdade, nem sempre eu estou lendo o que o outro escreveu, mas o que eu estou entendendo daquilo. Na dimensão do sentimento e da emoção? Do momento, do que eu estou vivendo. Isso mesmo. Na dimensão em que eu me encontro. Há um tempão atrás, ainda o Orkut era o único caminho, eu escrevi um texto. Eu acordei tão bem-humorado, eu escrevi um texto cheio de bom humor. E logo alguém que leu o texto
me perguntou por que é que eu estava irritado. Eu não estava irritado. O que eu escrevi estava cheio de contentamento em mim, eu vazei esse contentamento. Isso me mostrou nitidamente que a pessoa não leu aquilo que estava em mim, né? Outro dia eu estava lendo um texto de Rubem Alves, só para complementar, que ele dizia que quando a gente lê um autor, a gente tem que comer daquele autor, né? Eu comi, né, de Rui Barbosa. Você tem que entrar na dimensão do escritor e não ficar na sua dimensão. Isso mesmo. Porque eu posso estar lendo coisas que o outro não disse, não é? Não documentou, por causa da condição em que eu me encontro naquele momento. Eu posso ficar magoado por uma coisa que não tem absolutamente nada a ver comigo, né? Então, por isso que há coisas que a gente diminui muito o risco do maldito, né? Do maldito, do mal entendido, né? Porque nós somos assim, nós somos dos ditos, dos maleditos, dos mal entendidos, né? Nós somos dessa casa aqui. Então, há coisas que, olhando no olho e sentindo a dimensão da frequência, né? Porque a fala, ela tem uma digital, diferente da escrita. Isso. A fala tem uma digital, né? Bom, se eu prestar atenção, se eu for mais criterioso na literatura, é claro que há estilos de literatura, né? Mas se eu não sou muito erudito nas questões da literatura, mas a fala, ela tem uma frequência, né? Ela tem uma digital, né? Hoje até se trabalha muito essa questão, né, da digital da fala, da importância disso. Vai diminuir muito a confusão quando você olha no olho, né? Eu posso dizer, eu te amo de muitas maneiras. Pode ser uma ironia. Né? Na fala eu percebo melhor as ironias. Né? Na escrita nem sempre eu percebo as ironias. Mas na fala, se eu digo meu amor e eu estou ofendendo, né? Eu tinha um amigo que ele tinha 2 filhos crentes. Quando eles brigavam e eles eram impedidos de falar palavrão, um olhava para o outro e dizia, aleluia, glória a Deus. Pronto, qual era o sentido disso? Qual é o sentido disso? É né? isso aí. Então, Paulo vai tratar de algumas coisas pessoalmente, sim, para não gerar justamente esse conflito desnecessário, né? De dizer coisas que ele não está falando exatamente. Exatamente. Sobre isso, né? E alguns capítulos aqui que nós já lemos, 10 por aí, ele colocava, ele dizia, olha, eu estou irritado. Né? E às vezes ele dizia, eu não estou falando de maneira irritada, estou apenas querendo que vocês entendam. Né? Ele sempre fazia essa... isso ajuda né? mesmo. Ajuda. E teve momentos que ele dizia, eu estou muito feliz. Ele sempre colocava, né, aqui o sentimento dele para que nós pudéssemos captar, né, qual era a intenção quando Paulo está aqui escrevendo. Como que ele está? Ele está agressivo, ele está feliz, ele está leve. Né? Aqui, quando ele fala aqui dessa ceia, ele fala de uma maneira mais leve, apesar dele estar querendo dizer, permitam-me né, lembrar a vocês, porque eu aprendi com o próprio Cristo. Então, agora eu vou ensinar a vocês, vou lembrar como isso deve ser feito. E ele faz aqui, a gente vê aqui ele falando de uma maneira, dizendo, isto é o meu corpo, com as próprias palavras de Cristo. Então, ele colocou leveza nessa palavra. Né? Bem interessante isso. Porque a característica dessa carta é a linguagem dialogal, né? Que facilita. Isso, né? Isso mesmo. Olha, eu tô cheio de irritação. Isso é um consentimento que a linguagem dialogal favorece, né? Isso mesmo. Para que você entenda, né? Às vezes você bota alguma coisa entre parênteses, ou coloca aspas para chamar atenção. É a maneira com que você encontra na literatura
para que seja melhor entendido aquilo que está sendo escrito. Né? E hoje na escrita digital tem os emojis, né? Tem, a carinha aqui chorando, sorrindo, gargalhando, os coraçõezinhos. Ainda tem coisa que a gente não entende, que né? não entende, tem coisas que eu não entendo. Um coraçãozinho, para mim, tem mil significados. O coração vermelhinho, roxo, branquinho, né? Azul. Cada um tem um significado, né? Sim, sim. Então é muito bom quando Paulo vai colocando aqui qual é o sentimento. O bispo sempre fala que tem os sentimentos legítimos, né? E tem as suas variações, né? Dos comportamentos, né? Desse sentimento. Então a gente começa aqui o capítulo 12. Vamos lá. Então vamos lá. Quero agora falar sobre as várias maneiras pelas quais o Espírito de Deus se manifesta em nossa vida. Ponto, só um instantinho. Várias maneiras pelas quais o Espírito de Deus se manifesta. Várias maneiras. Não há uma única maneira. Eu preciso entender isso. E ele começa logo falando sobre isso. Sim, porque assim, essa multiforme maneira de Deus comunicar, muitas formas de Deus comunicar, né? ela precisa ser respeitada, porque assim, nós estamos numa era de uniformização, né? Parece que todo mundo quer ser como todo mundo. Né? E Deus, ele estabelece questões que pertencem à singularidade, questões únicas, não é? A sensação dessa linguagem do rebanho é que se está todo mundo vestidinho daquele jeito, parece que eu estou me sentindo seguro, né? Quando todo mundo tem a mesma opinião, parece que eu me sinto seguro, não é? Então, assim, mas Deus, ele produz questões multiformes. Há muitas maneiras, não é? A graça é multiforme, a sabedoria é multiforme, os dons são multiformes, são plurais, né? E nessa era em que a pluralidade ela não é muito bem-vinda, até, por exemplo, essa coisa do politicamente correto, né? essa postura do politicamente correto é um assassinato à singularidade. Porque eu tenho que falar como todo mundo fala. Eu tenho que me comportar como todo mundo se comporta. Eu não tenho o direito de ser diferente. E é a diferença que enriquece a vida. A diversidade. A diversidade é que enriquece a vida. Parece que eu tenho medo do que é diverso, não é? E parece que o que é diverso também é adverso, e não é. O diverso necessariamente não tem que ser adverso, não tem que ser meu adversário. O diferente pode me ajudar a compor melhor. Sim. Né? Sim. O tom sobre tom, Isso. Os vários tons de cinza. Né? Então, o Espírito de Deus, ele tem uma linguagem multiforme, e cada um tem uma maneira de expressar isso e precisa ser respeitada. A coisa não pode ser feita só do meu jeito. A gente precisa aprender a se misturar para dar esses sabores diferentes às coisas. Que né? coisa linda esse Deus, né? Esse Deus que criou essa diversidade. Né? Então, e é interessante, como agora ele diz, eu quero falar agora sobre as várias maneiras pelas quais o Espírito de Deus se manifesta em nossa vida. O tema é complexo e quase sempre mal compreendido, mas vocês precisam ser informados. Olha aqui, bispo, muitas vezes é complexo, muitas vezes é mal compreendido, mas há uma necessidade de haver informação. Né? Sim, claro. Muitas vezes a gente quer fugir, não vou nem tocar nesse assunto, porque é complexo, eu não dou conta disso aí, deixa para lá. Paulo aqui ele não fugiu, ele disse é complexo, muitas vezes é mal compreendido, mas vocês precisam ser informados. Vocês se lembram de como eram quando não conheciam Deus, mudando de um Deus falso para outro, sem saber o que estavam fazendo, apenas imitando o que todos faziam? Sim, olha aqui, vamos parar de novo. Imitando o que todos faziam. É essa ideia aqui que eu estou te dizendo que há uma tendência muito forte de querer parecer com todo mundo.
Copiar um modelo. Sim, assim, qual é o grande problema que a natureza humana tem quando começa a se comparar? Porque, assim, há coisas que não têm comparação. Comparar filhos. Olha a loucura que aconteceu com Jacó quando ele comparava José aos outros filhos. E privilegiava José com a capa colorida, com os tratos que ele tinha com José. Olha a confusão que ele criou, não só na vida de José, mas na vida de todos os outros filhos. O que aconteceu também na casa de Rebeca, né? Sim. Comparando os filhos, um que ficava mais perto, outro mais longe, Sim. a sua preferência. Então, a preferência por aquele filho levou aquela casa à destruição. Sim, sim, né? sim. Não dá para a gente... A moda propõe muito isso, né? Você vai no shopping center ver as tendências dos cortes de cabelo, sim, das cores né? Isso mesmo. Dos sorrisos, né? Hoje isso. todo mundo tá com o mesmo sorriso, o mesmo lábio, né? Perde a autenticidade, mesmo nariz. Né? Mesmo nariz. Se perde aquilo que é autêntico, né? Sim. Aquilo que é autêntico vai embora. Sim. Então, vamos lá, eu posso continuar? Pode. Tá, então. Vocês se lembram de como eram quando não conheciam Deus, mudando de um Deus falso para outro, sem saber o que estavam fazendo, apenas imitando o que todos faziam? Na vida cristã é diferente. Deus quer que usemos a inteligência. Por exemplo, usando o raciocínio, vocês sabem perfeitamente que o Espírito de Deus jamais induzirá alguém a dizer, maldito Jesus. E ninguém deseja dizer, Jesus é Senhor, sem o discernimento do Espírito Santo. Os dons variados de Deus são distribuídos por toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. Os variados ministérios são desenvolvidos em toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. As variadas expressões do poder de Deus se manifestam em toda parte, mas o mesmo Deus está por trás de tudo. A cada cristão é dado algo a fazer, que mostre como Deus é. Todos ganham, todos são beneficiados. Todo tipo de dom é distribuído pelo Espírito para todo tipo de pessoa. A variedade é maravilhosa. Conselho sábio, entendimento claro, confiança sincera, cura dos enfermos, milagres, proclamação da palavra, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas. Todos esses dons têm uma origem comum, mas são distribuídos um a um pelo Espírito de Deus. Ele decide quem recebe o que e quando. É fácil entender como essa diversidade funciona se olharmos para o corpo humano. Nosso corpo está dividido em muitas partes, membros, órgãos, células. Mas, a despeito de tantas partes, ainda é um corpo. Ocorre o mesmo com Cristo, por meio do seu Espírito único. Dissemos adeus à nossa vida incompleta e sem sentido. Costumávamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada, em que Ele tem a palavra final em tudo. É o que proclamamos em palavra e ação quando fomos batizados. Cada um de nós é, agora, uma parte de seu corpo ressuscitado, renovado e sustentado por uma fonte, seu Espírito, da qual todos nós bebemos. Nossos antigos rótulos, como judeu ou grego, escravo ou livre, não têm mais utilidade. Precisamos de algo maior, mais abrangente. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui.
Meu Deus, a gente já tinha falado sobre isso, né? Mesmo. E Paulo está esclarecendo muito enfaticamente, né? A variedade é maravilhosa, isso é importante da gente pensar, porque a gente tem medo daquilo que é diferente da gente. Habitualmente é isso que acontece, né? É a nossa relação narcísica com a vida, né? Verdade. É diferente de mim? Opa! Né? É isso mesmo. É igual a mim, eu me desarmo. É diferente de mim, isso. Eu me armo. Parece que o que é diferente é meu inimigo. E Paulo está dizendo a variedade é maravilhosa. Maravilhosa. Não tem que ser tudo como eu. Isso mesmo. Precisa que haja variedade. E ele diz assim, é fácil entender como essa diversidade funciona se olharmos para o corpo humano. Ele faz essa associação, né? Do corpo da igreja com o corpo humano, para que a gente perceba, repare esses membros, essas células, esses órgãos que há no nosso corpo. Ele diz assim, aí ele faz a comparação, faz essa associação. Percebe em você? Assim também a igreja. Por que tem que ser só da minha maneira, como eu faço, como eu vejo, como... Não, por que tem que ser assim? Isso. Se nós somos variados, se nós somos diversos, e se é Deus quem está no ânimo de cada parte, né? Se Deus é quem anima cada parte dessa, como a parte do corpo, né? Que está... que é um conjunto harmonioso e que as diferenças se complementam, por que nossas diferenças têm que nos afastar? E não é? Não é? E é isso que é lindo, né? Sim. Aí quando ele coloca essa diferença e a funcionalidade em cada diferença. Sim. Né? Sim. É perfeito isso. Sim. Há coisas que, por exemplo, numa organização não pode contar comigo, eu não sei como fazer. E há pessoas que fazem tão bem aquilo que eu não sei fazer. Isso. E não saber fazer não é a denúncia de um fracasso pessoal. Não, não. É a revelação de uma característica minha. E assim nós damos oportunidades para quem sabe fazer. Sim, claro. Né? Claro. Porque é muita arrogância minha ter alguém que saiba fazer melhor do que eu, né? Ou sabe fazer e eu não sei fazer, eu dizer, não, deixa que eu faço sozinha. Pode ser uma ingenuidade. Paulo, muitas vezes, ele disse que a ingenuidade ali mora perto com, o que foi mesmo que ele fala? Com a falta, com autoconhecimento ou falta do autoconhecimento, não né? lembro. Então, ele disse que nós somos, às vezes, muito ingênuos a achar que nós vamos dar conta de algo que já está na cara, que nós não vamos dar conta. Né? Sim, sim. Então, assim, viva a diferença, não é? Celebre a diferença, é um ato de sabedoria da nossa parte. Não é? A coisa não tem que ser como eu quero, como eu orquestro, como eu comando o tempo inteiro. A gente precisa gerar consentimentos para que algum membro desse corpo possa fazer melhor do que eu. Essa ideia orgânica da coisa, ela faz com que haja riqueza, abundância. É como a vida de uma família. Né? Outro dia eu estava conversando com um amigo que ele dizia, minha mulher é excelente administradora. Ela cuida muito bem das finanças. Eu não tenho muita regra, mas ela é completamente regrada. Ela sabe o que fazer e sempre sobra algum. Se tivesse na minha mão, estava faltando, mas na mão dela sempre sobra. Ter inteligência para admitir que a sua mulher administra melhor que você vai enriquecer a família de vocês. Não é? Agora, essa presunção, né, de que quem manda sou eu, quem comanda sou eu, quem mete o dedo ali sou eu, isso pode estar acabando com algumas das coisas mais bonitas da nossa vida, como nossos relacionamentos, como as nossas atividades ministeriais. Se alguém ensina melhor do que eu, por que não sentar e aprender com esse que ensina melhor do que eu? Que coisa maravilhosa. Se há alguém que canta melhor do que eu, por que o outro não pode cantar? Mas o medo da ameaça, né? O medo do que isso pode acontecer,
faz com que eu não celebre a diversidade. As inseguranças. Sim, as inseguranças. Aí sim, vem insegurança, competições, comparações, né, tudo aí. É interessante que Paulo fala, os dons variados de Deus são distribuídos por toda parte. Os variados ministérios são desenvolvidos em toda parte. Aí ele vai mais além. As variadas expressões do poder de Deus se manifestam em toda parte. Aí ele diz, a cada cristão é dado algo a fazer, né? Que mostre como Deus é, aquilo que Deus colocou em mim, semeou em mim, fala dele. Sim, sim, é. Fala da glória É parte dele. dele, É né? parte dele em mim, não é Sim, isso? é verdade. Que maravilha. Se eu não percebo isso, Se eu não eu posso percebo- até ir guerreando contra o próprio Deus, não é não? Verdade. Gente, vamos tomar um cafezinho, a gente volta já já. Muito bem, gente. Há coisas na vida que, se a gente não entender, a gente não consegue realizar. Parece que é uma espécie de bloqueio que impede que a gente faça o que precisa ser feito. Sem entendimento, né? As coisas ficam mais difíceis, né? Por isso que Paulo já algumas vezes está dizendo sobre entender, compreender, né? Para que o entendimento abra o caminho da clareza das coisas, né? Já no versículo 14, ele vai começar assim, né, Eloide? Isso mesmo. Ativando o entendimento, O né? entendimento. Quero que entendam que tudo isso faz vocês terem mais importância. Um corpo não é apenas uma parte ampliada. O corpo é o conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que funcionam em conjunto. Faz algum sentido, per dizer, não sou tão elegante quanto a mão, embelezada com anéis, por isso acho que não pertenço a este corpo. Se o ouvido disser, não sou importante como o olho, que tudo vê, por isso não mereço estar na cabeça. Vocês iriam querer tirá-lo do corpo? Se o corpo fosse todo olho, como poderia ouvir? Se fosse todo ouvido, como poderia cheirar? Mas, sendo do jeito que é, podemos perceber que Deus pôs cada parte do corpo exatamente onde quis. Quero também que entendam que a diversidade mantém a importância de cada parte, impedindo que cada um dê valor apenas a si mesmo. Por melhores que sejam, vocês só têm importância por fazerem parte do corpo. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria um corpo, e sim um monstro. O que temos é um corpo com muitas partes, cada uma do tamanho apropriado e em seu devido lugar. Nenhuma parte é importante por si mesma. Vocês podem imaginar o olho dizendo para a mão, fora, não preciso de você. Ou a mão dizendo para o pé, você está dispensado, não preciso mais de você. De fato, na prática acontece o contrário. Muitas vezes, o que é menos proeminente é mais fundamental e também mais necessário. Por exemplo, vocês podem viver sem um olho, mas não sem o estômago. Quando seu corpo sofre, não faz nenhuma diferença se é um membro externo ou interno, maior ou menor. Todas as partes sofrem junto, pois cada parte tem a devida dignidade e importância. No entanto, vocês têm mais preocupação com as partes menos proeminentes. Se vocês tivessem de escolher, não iriam preferir uma boa digestão a um cabelo bonito? O modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja.
Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos. As partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras partes estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam esse bem-estar. Vocês são o corpo de Cristo. É o que vocês são. Jamais se esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo é que a parte de vocês adquire algum significado. Vocês conhecem algumas partes que Deus estabeleceu na igreja, que é seu corpo: apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, gente com dom de cura, gente com capacidade de ajudar, gente com capacidade de administrar, gente que ora em línguas. Não é óbvio que a Igreja de Cristo é um corpo completo, marcada pela diversidade? Nem todos são apóstolos, profetas, operadores de milagres, gente com dom de cura, nem todos oram em línguas, nem todos são intérpretes de línguas. Mesmo assim, alguns de vocês ficam competindo, querendo ser uma das partes importantes. Mas agora quero apresentar a vocês um caminho muito melhor. Opa! Um caminho sobre modo excelente. Sim. Olha, se todo esse caminho é excelente, haverá um outro sobremodo excelente e a gente vai tratar dele já já. É justamente nesse capítulo que Paulo vai falar sobre a importância da diversidade que a gente precisa parar e prestar atenção. Essa coisa do sentimento da essencialidade, né? Sem mim nada acontece, né? Eu sou essencial. É um engodo, é uma mentira, é um equívoco. Gente, nós compomos um corpo, mas nós não somos o corpo. O corpo é composto de muitos membros, de igual importância. O diálogo com o nosso organismo revela bem isso. O coração não pode se arrogar de ser a parte mais importante. O cérebro não pode se arrogar. O intestino não pode dizer que ele é mais importante, porque quando cada um deles adoece, os outros sofrem o adoecimento dessa parte do corpo que não está indo bem. A gente precisa ganhar uma compreensão orgânica, por isso que entender isso é de fundamental importância. A gente vê, por exemplo, nas relações orgânicas da igreja, a gente vê muita implicância, muita gente implicando com muita gente. Gente que não suporta-se a si mesmo, implicando com outros de fazerem coisas que eles pensam que fariam melhor, mas não fazem. Estão imobilizados de alguma forma e não fazem. A gente perde a dimensão da grandeza do corpo de Cristo quando a gente reduz isso à essencialidade de um único membro deste corpo. A gente precisa estar mais atento. A guerra entre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, né? Enfim, Isso. como se quem é mais importante, quem é o primeiro dessa lista, né? O apóstolo é o mais importante, o pastor é o mais importante, cada um tem a sua função específica e importante nesse movimento. Assim também em grupos menores, né? Em grupos menores, nas questões das atividades orgânicas da igreja. Eu estava dizendo ainda há pouco, se me colocar dentro de um setor da igreja, tipo ornamentação, a casa vai cair, porque eu não tenho muita noção estética das coisas, entendeu?
Tem coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, mas eu não sei compor coisas. Eu não sei arrumar as coisas, colocar as coisas nos ângulos, cobrir aquele ângulo. Né? Então, há coisas assim que não pode contar comigo, porque eu não sei fazer. Eu até farei, mas não farei bem, não farei melhor do que algumas pessoas. Que tem aquela habilidade. Caramba, dá um toque, vão ali no mato, traz uma florzinha e muda completamente a dimensão. E muitas vezes a gente pensa, meu Deus, como eu não tinha pensado nisso antes, claro. né? A pessoa tem uma habilidade, coloca uma toalha na mesa, faz um enfeite que eu digo, meu Deus, como eu nunca pensei, né, isso antes. E fulano resolveu isso de uma maneira tão leve, tão simples. Né? É isso, cada um tem o seu dom, seu talento, né, sua expressão de louvor a Deus. E tudo isso são expressões de louvor a Deus. Claro. Isso que é interessante que Paulo fala. E tem aqui, ele diz assim, por melhores que sejam, vocês só têm importância. Olha aqui, isso aqui é tremendo. Por melhores que vocês sejam, vocês só têm importância por fazerem parte do corpo. Exatamente. Exatamente. É aí que vai aparecer aquilo que a gente faz bem, porque está composto entre outros que também estão fazendo sua parte específica, né? Maravilhoso isso aqui. Sim. Não funciona, o corpo não funciona sozinho, só o coração batendo e o corpo ali, né, morto, não vai adiantar. Tem que funcionar tudo, pelo menos na igreja do Senhor, tem que funcionar dessa forma. Não é preciso, olha aqui, não preciso de você. Olha, ele dá um exemplo maravilhoso. Vocês podem imaginar o olho dizendo para a mão, fora, não preciso de você. O olho dizendo para a mão, eu fora. ouço toda hora uma mão dizendo isso no corpo. Bispo. Ouço o tempo todo. Qual é o pastor que não ouve uma mão dizendo para o pé, sai daqui. Sai daqui. Eu não preciso de você para me levar para lugar nenhum. Verdade. Opinando onde não deve, onde né? não deve, exatamente. A mão querendo fazer o papel do olho. Olha que coisa absurda. A mão querendo fazer o papel do olho. Né? Sim, pés que falam. Pés que falam. Mãos que escutam. É, interessante. De fato, na prática acontece o contrário. Muitas vezes o que é menos proeminente é mais fundamental e também mais necessário. Sabe, muitas pessoas querendo escolher dons, escolher talentos. Olha, é uma coisa que eu tenho aprendido de Deus. Eu não vou onde Deus não me chamou. Sabe? Se eu não tenho esse talento, não tenho esse chamado para fazer determinada coisa, eu vou ficar onde Deus tem me chamado. Eu só tenho autoridade até onde Deus, né, tem me usado e tem me chamado, tem me sarado, tem me restaurado. Isso é interessante, né? Porque aqui o meu papel, ser onde eu não sou ainda, querer ser aonde eu não cheguei, né? Aqui Paulo fala, vocês podem viver sem um olho, mas não sem um estômago. Quando o seu corpo sofre, não faz nenhuma diferença se é um membro externo ou interno, sofre todo mundo. A igreja toda sofre, tanto faz ser um membro pequeno, grande, externo ou interno, sofre todo mundo. Exatamente isso, exatamente isso. A gente precisa aprender a respeitar a função de cada um, né? É, isso mesmo. Caramba, vamos andar agora pelo caminho mais excelente? Capítulo 13, meu Deus, que coisa maravilhosa esse capítulo 13. Capítulo 13, o caminho do amor. Vou começar, tá? Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo o que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como Marte, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor estou falido.
O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer que o que não tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. A palavra inspirada um dia será esquecida. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcançará seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade. E o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo o que é incompleto em nós deixará de existir. Quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Hoje, não vemos as coisas com clareza. Estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre neblinas. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo-o diretamente, assim como Ele nos conhece. Mas, por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. Caramba. Ah, que coisa linda. É um texto que, assim, é mais do que poético, né? A gente normalmente olha e tem uma sensação poética naquilo que Paulo está dizendo, mas Paulo está indo para uma camada de profundidade com relação à vida, né? Onde a essencialidade dessa camada é amor. É amor. O Evangelho, ele está fundamentado nas relações de amor, né? Ou na relação de amor. E Paulo, nesse capítulo 13, ele vai explicar com muito detalhe o que é amor e o que não é amor. Isso mesmo. Né? É assim, é que a gente só olha assim, o que é amor, o que é amor, o que é amor. Mas, implicitamente, está também o que não é amor. Por exemplo, se o amor é paciente, a impaciência não é amor. Se o amor não é arrogante, então a arrogância não é amor. Às vezes a gente está mantendo relações achando que são relações de amor e são relações de desamor. O amor suporta tudo. O amor só não suporta o contrário do que é amor. O contrário do que é amor, o amor não suporta. O amor não suporta a indiferença, o amor não suporta o desprezo, os maus tratos, a arrogância, a altivez. O amor não suporta essas coisas. O amor suporta tudo. O amor suporta o desemprego, o amor suporta a doença, o amor suporta a depressão, o amor suporta. Mas o amor também não suporta o contrário disso, porque não é da essência do amor. O que não é da essência do amor é insuportável. Mantenha a sua relação baseada numa relação de desprezo. E você vai ver que amor é esse que suporta. Não há o mais forte, não há o mais espiritual que suporte relações de desprezo. Porque vai desgastando
a natureza, essa natureza de amor entre os humanos, ela vai se desgastando. Ah, mas aí eu me penduro no amor de Deus. Tudo bem, mas o amor de Deus tolera tudo? O amor de Deus tolera tudo? Não tolera. O amor de Deus está demarcado também pela justiça de Deus. Quando a injustiça impera, num ato de amor, a correção, a disciplina. Né? Então, a gente precisa entender isso, que é mais do que uma relação romântica, shakespeariana. Não é Shakespeare que está escrevendo, é Paulo. É Paulo. Não é? E ele falando isso devido a tudo que já tinha acontecido nessa comunidade, né? Agora ele vai falando, o que está acontecendo é que não está havendo amor, né? Isso que ele está falando. Ele coloca esse capítulo 13, não é um capítulo isolado, né? Ele está falando sobre essa relação de amor, mostrando que é amor, que não é, por causa de tudo que está acontecendo nessa comunidade. Ele está querendo dizer o seguinte, o que está faltando para vocês, para esse alinhamento, para esse reconhecimento de valores, de importância entre vocês, é porque está faltando amor. Sim. Aí ele vai explicando o que é amor. Sim, interessante demais, né? Sim. O amor é um caminho sobreexcelente. O amor é um caminho que nos coloca no ambiente onde Deus age, no ambiente onde Deus caminha. Não é? Esse ambiente de amor é que faz as relações serem construídas com respeito, né? Okay? É isso mesmo. Tu mantém uma relação Não perde as estribeiras, sim. Ele diz aqui. Olha, a gente tem, às vezes, uma relação muito fantasiosa com a relação do amor de mãe, de filho, não é? Achando que é um amor, como é que eu diria, um amor inegociável. Mas quando filhos maltratam seus pais, o amor dos pais pelos filhos vai se desgastando. É, isso mesmo. Desrespeito desgasta o amor. Passa a ficar até um amor cansado. Né? Um cansaço. Sim. E assim, acho que pior do que cansaço, Lloyd, assim, é que admitir isso na nossa cultura é meio complicado. Mas eu chego a compreender que o amor chega ao fim. Quando os maus tratos estão presentes, o amor chega ao fim. Se transforma em qual sentimento, bispo? Pode se transformar num monte. Revolta, pode se transformar em ingratidão, pode se transformar em ódio, pode se transformar em mágoa, pode se transformar em muitos outros. Amargura, uma tristeza contínua, Sim, né? profunda. Pode. Então, assim, não tem como sustentar uma relação de maus tratos. A gente quer implicar teologicamente sempre essas questões, esquecendo da humanidade, né? Mas nem Deus tolera tudo. As relações de amor não toleram tudo. Se eu não entender isso, eu vou viver uma relação shakespeariana de amor dentro da igreja. Entende? Sem compreender. Sem compreender. E é isso que Paulo pede pelo esse entendimento, para que essa mente seja aberta, né? Abram suas mentes para uma compreensão mais profunda. Sim. É verdade. Caminhar desta forma ajuda muito, porque assim, cara, quando eu deixo de viver uma relação tolerante, vai entrando um monte de fragmento, é como jogar areia dentro do motor de um caminhão. Esse motor trabalha lubrificado, com óleo. Mas se você colocar areia, você pode ter um motor Mercedes forte. Mas se você jogar areia dentro desse motor, ele não vai funcionar. Porque aquilo que dá lubrificação na relação é óleo. O óleo puro. O óleo puro, o óleo específico para aquele motor. Nas relações de amor, está aqui o que é necessário para que essas relações funcionem e funcionem bem.
Você vai começar a jogar impureza dentro desse equipamento, você vai começar a produzir ranhuras, né? Vai começar a produzir barulhos, vai começar a funcionar mal, ok? Então, assim, olhemos para esse texto e, com entendimento, compreendamos qual é a proposta apostólica para relações saudáveis. Reciprocidades vão gerando uma condição favorável, própria, para o perfeito funcionamento dessa engrenagem. Nós estamos falando de gente humana. Nós estamos falando de mesmo gente humana, cheia do Espírito de Deus, há uma parte de nós humana. Nós não somos divinos o tempo inteiro, temos uma parte humana em nós. E essa parte humana vai se desgastando. Ela vai se corrompendo de alguma forma. E eu preciso ter muito cuidado, porque eu posso estar numa relação corrompida, né? Mas com uma imaginação de que é minha obrigação continuar ali insistindo nessa coisa que já não tem mais fundamento, já não existe mais. E Paulo até fala que tem momento que a gente tem que crescer. Aí ele diz, quando eu era criança, eu fazia as coisas... Ele diz aqui, quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê, que essa relação aí, né? Que o senhor está falando que a gente precisa mudar, crescer, fazer de forma diferente agora, né? Então, verdade. Paulo teve um momento que ele diz, eu também fui infantil, mas agora eu mudei, eu cresci. Eu penso diferente, eu falo diferente. Faço diferente. Exatamente. Vamos ali tomar um cafezinho? Vamos lá. Voltamos já já. Paulo termina esse capítulo 13 trazendo a figura de uma criança para a conversa, que eu acho importante a gente dar uma paradinha a mais aqui, para pensar da importância da evolução, do crescimento, do amadurecimento. Quando ele diz, quando eu era menino, tem uma versão que diz assim, eu sentia como menino, pensava como menino, falava como menino e agia como menino. Quando eu me tornei um homem maduro, eu desisti das coisas de menino. Há coisa na vida da gente que, se a gente não desistir, a gente vai levar esse menino para o resto da vida. Meninos feridos que lá na frente serão adultos complicados. É preciso localizar essas falas de menino, esses pensamentos de menino, esses sentimentos e essas ações de menino que estão em mim. Se eu não refletir muito seriamente nessa influência do menino que eu venho carregando por toda a minha vida e dar um basta, desistir dessas coisas, vai chegar a minha fase adulta e eu estou completamente infantilizado por pensamentos, por palavras, por ações, por sentimentos infantis que vão percorrer a minha vida inteira. Eu vou ser um velho infantilizado. É por isso que, um pouco antes, no capítulo 11, né? Ele está falando sobre esse autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando eu olho para dentro de mim, quando eu não me evito, quando eu não quero mais tocar naquele assunto, isso significa que aquilo vai ficar dentro de você, te corroendo por muitos anos. E não será como uma memória, será como uma impressão dentro de você que aqui e ali vai estar vazando nos teus relacionamentos. Há coisas que a gente precisa aprender a desistir. Há sentimentos que ou a gente desiste desses sentimentos ou eles vão
está aprisionando novos sentimentos dentro de mim, me impedindo de viver esses novos sentimentos jamais amadurecidos, né? A percepção da vida será sempre muito infantil. Então, a evolução é necessária. Mas como é que eu vou desistir de uma coisa que eu não admito? Desistir parte de uma decisão, né? Uhum. Sim, como é que eu vou fazer isso se eu não admito que está em mim? Se eu não reconheço. Como é que eu vou tratar isso em mim se eu não admito que está ali presente? Isso mesmo. Então, assim, admitir é o caminho. Mas para admitir, eu preciso olhar nesse espelho da palavra. Ter uma relação mais real comigo mesmo. E entender que, cara, sustentar aquilo é coisa de criança, é tipo brincadeira, né? É agarrar aquele brinquedo e não querer deixar ninguém compartilhar daquele brinquedo. Ele é só meu, é só meu, é só meu. Esse sentimento da posse, né? Então a gente, quando aprende a não brigar pelas coisas, né? Aprender a abrir mão, a gente fica mais leve, né? Vive com mais leveza. É tão bonito ver Paulo reconhecendo, entregando esse momento de fragilidade da vida dele. Ele entrega aqui para dizer, eu nem sempre fui essa pessoa, com essas decisões que eu tenho hoje, com essa clareza, com esse entendimento. Aí ele diz que ele já teve nesse momento de meninices, né, em que ele errou, que ele caminhou vacilante, né, que ele balbuciava como qualquer bebê. Ele faz isso. Mas ele diz, mas houve um momento que agora a mentalidade é outra. Eu tive que tomar uma decisão, crescer e crescer, desenvolver coisas em mim, ver outras coisas chegando, porque quando nós abandonamos a criancice, vai chegando, né, uma outra etapa da vida. Nós vamos, né, são níveis de vida vão chegando para nós. Outras estações vão surgindo porque nós decidimos abandonar coisas pequenas em nossa vida. Isso é muito bom. Isso serve para dentro da igreja, para qualquer ministério dentro da igreja. Seja o ministério de louvor, seja o ministério infantil, seja o ministério das mulheres. Muitas vezes nós nos agarramos dentro de ministérios das mulheres. Nós, como mulheres, nós temos, às vezes, dificuldade em desapegar de coisas. E ficamos naquela meninice, balbuciando coisas, enquanto já poderíamos estar falando com mais eloquência. Paulo diz que ele balbuciava no colo da mamãe, mas quando ele resolveu deixar o comportamento de menino para trás, né, ele viu o crescimento ao redor. É que o colo é muito aconchegante. Claro, é confortável. E deixar o colo, às vezes, é ruim. Né? Né? Deixar o colo da mamãe, ali a mamãe segura, o colo prende o menino entre as pernas, né? E deixa o menino ali seguro. No colo da mamãe, a gente não cai, a gente não se fere, nós estamos protegidos, né? Há um conforto no colo da mamãe. Mas não se sente desamparado. Não se sente desamparado. Isso aqui fala muito em desamparo, né? Sim. Nós não estamos no vácuo. Né? Mas quando a gente abandona, deixa, tem a decisão de desmamar. Eu lembro de Ana, que ela decidiu desmamar o seu filho, Samuel. Ela tinha tomado uma decisão, esse menino não é meu, é de Deus. Então chegou o momento, a etapa do desmame. Doía, porque desmamar, isso dói para a mãe. Dói fisicamente, não só emocionalmente, mas foi necessário Ana desmamar, tirar o menino do colo, tirar o menino do peito, né, daquele aconchego, e deixar o menino crescer. Deixar o menino, agora não era mais, ele não ia mais balbuciar, agora ele ia ter uma linguagem própria de um profeta, de alguém que estava crescendo no ministério, na vida com Deus, né, no seu dia a dia. Então, quando Paulo diz assim, depois que cresci, eu deixei para sempre. Ele diz que ele deixou, não foi momentaneamente, que muitas vezes a gente vai... Deixa de lado, né? A gente deixa ali, mas vai ver lá, poxa, estava tão bom aqui. Em algum momento vai recuperar aquilo, algum momento, né? Lembra do rapaz da cama? Que o Senhor pega a tua cama e agora... sai te levanta, mas leva essa cama, não deixa aqui para ninguém deitar nela. Então ele diz, eu deixei para sempre
essas coisas de menino, essas coisas de bebê. Aí lá no versículo 12 ele disse, hoje não vimos as coisas com clareza. Aí ele vem fazer uma denúncia. Hoje as pessoas não veem as coisas com clareza. Por isso que ele pede esse entendimento. Entendam. Porque hoje nós temos dificuldade de ver e ouvir as coisas de maneira clara. Precisamos de alguém lançar luz sobre as trevas. Né? Precisamos disso. E quando nós achamos essa pessoa que nos orienta, que traz luz, muitas vezes a gente não quer, não. A gente diz, não era isso, não era bem isso que eu queria, não. Sabe? Não é assim, não. E a gente vai viver aquela vida de menino novamente. Né? Então, ele diz bem aqui, hoje nós não vimos as coisas com clareza. Estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Sabe? Quando a gente procura o local para a gente olhar onde é que está o outro lado da vida, é isso. Não consegue ver com nitidez. Não consegue ver com nitidez. É porque com todos esses canais de percepção comprometidos, é como um nevoeiro. A gente não enxerga bem. Não enxerga direito. Né? Não está nítido, não está claro. Né? Sim. É exatamente isso que acontece. Mas Paulo dá uma esperança. Aqui ele pontua uma esperança. Aí ele diz assim, mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar. E o sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo diretamente, assim como Ele nos conhece. Uau! Não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. Às vezes demora muito, porque a gente não quer deixar essa posição, né? Mas à medida que a gente deixa essa posição de acomodação, né? Quando a gente decide botar o pé no chão e andar de verdade, às vezes dói mesmo. Né? Dói, dá uma sensação desagradável, mas se isso não acontecer, o menino não anda, está sempre no colo. Né? Que vai acontecer, vai, mas a demora, às vezes, é muito grande na vida de alguns. Não é na vida de todos, mas na vida de alguns, eu diria que hoje, na vida de muitos, demora muito para essa idade de maturidade chegar. Porque está sempre com esse comprometimento de coisas que não trata na sua vida. Não se permite ser tratado. Não se permite ser interferido. E tem coisas que tem que interferir. A mãe não pode impedir o crescimento do filho. Ela precisa gerar essa independência do filho. Dói às vezes para a mãe, talvez mais do que no próprio filho, porque ela perde a condição de essencialidade. Isso mesmo. Essa desmamada que você falou, o problema é que a mãe às vezes sente muito prazer em dar o mamar para o bebê. E dói mais nela deixar de amamentar do que dói no próprio menino. Né? Tem crianças que vão mamar até os 8 anos de idade. Imagina, cara. Que loucura isso, né? A mãe armazenando aquele alimento, né? Como se diz, ela fabricando intencionalmente aquela dependência, né? Porque o menino está crescendo, mas ela está ali fabricando intencionalmente para não acontecer que às vezes a dependência é mais dela do que dele. Justamente, é mais dela do que dele. Né? E vai gerar essa dependência dizendo, olha, eu ainda tenho aqui para você. Está tudo pronto para você. E aí o menino não desenvolve. E não, a fala complica na fala e no pensamento desse menino, né? Que vai complicando tudo. Né? Sim, verdade, cara. Aí nós vamos dar um salto para essa condição de que o melhor de tudo, da esperança, né, da confiança, é essa relação de amor que dura para sempre. Né? É isso. A base de tudo é o amor. Paulo diz aqui, a base de tudo é o amor.
tudo que vai mover a diferença no mundo, que vai movimentar o mundo, ele diz, é o amor. Ele diz, a palavra eloquente vai passar, a oração vai passar. Passa, tudo passa. Todo o conhecimento adquirido aqui no mundo, que nós investimos, vai passar. Mas ele diz, mas vai ficar uma coisa. A coisa mais importante vai ficar, que é o amor. Ele cita 3 coisas aqui bem importantes, né? A confiança firme em Deus, a esperança inabalável e o amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. Sim. E ele começa o capítulo 14 de uma maneira assim, muito raiz, muito radical, né? Muito firme, né? Procurem viver uma vida de amor como se a vida dependesse disso, porque de fato depende. Dê um pontinho aqui. De fato depende. Porque assim, não é uma possibilidade. É que a vida depende dessa relação de amor. Isso. Sem a vida de amor, não dá para viver. Fica muito pesado. Aí a gente tem uma existência complicada. Porque vida e amor estão ligadas intimamente. Não é? Eu não sei quem é combustível de quem. Mas assim, é a condição essencial. A vida depende de amor. E depende mesmo. Depende. E mais à frente ele diz, entreguem-se aos dons que Deus dá. Acima de tudo, proclamem sua verdade. Se vocês o louvam quando falam línguas, Deus os entende e ninguém mais. Pois vocês estão compartilhando aspectos pessoais e isso é entre vocês e ele. Mas quando proclamam sua verdade na linguagem comum, vocês permitem que outros conheçam a verdade e com isso possam crescer, fortalecer-se e experimentar a presença de Deus com vocês. Aquele que ora usando uma língua de oração, em particular, obtém muito proveito disso. Mas proclamar a verdade de Deus à igreja na língua comum produz crescimento e fortalecimento para a comunidade. Meu desejo é que todos vocês desenvolvam intimidade com Deus em oração, mas não parem aí. Prossigam e proclamem sua verdade com clareza aos outros. É mais importante permitir o acesso ao conhecimento e ao amor de Deus por meio de uma língua que todos entendem, que cultivar a presença de Deus em oração no idioma misterioso. A não ser, é claro, que alguém possa interpretar o que vocês estão dizendo para o benefício de todos. Vamos dar uma paradinha aqui. Que clareza, né, Paulo, aqui colocando essa situação. Sim. Eu vou usar esse texto de uma maneira representativa para dizer o seguinte. É claro, Paulo está falando uma língua de oração, mas às vezes a gente tem uma língua que ela não é muito clara para todos. É a língua que eu estou entendendo, é a língua que eu estou me comunicando, mas ninguém está entendendo a língua que eu estou falando. Se eu estou no meio de uma comunidade, eu preciso usar uma língua que todos entendam, para que haja clareza de propósito. Se eu usar uma língua que ninguém esteja me entendendo, ainda que eu esteja falando uma língua que Deus entenda, os outros não entendem. Ou seja, eu preciso ser facilitador disso. E ainda que a minha língua seja espiritual, ainda que a minha língua seja uma língua elevada na minha relação com Deus, se ninguém está entendendo nada, não adianta nada. Ok? A não ser que eu fale uma língua que alguém entenda e leve para todos. Gente, nós estamos falando de uma relação corpórea, de uma relação orgânica, de uma relação da minha vida na vida do corpo. Não adianta nada eu ter boas ideias,
né? E falar num idioma que ninguém esteja me entendendo. Que qual é a vantagem fluir disso? no corpo, né? O entendimento. Eu não tenho que parecer espiritual, eu tenho que ser, né? Parece que há uma ordem planetária hoje que a gente tem que parecer ser. Eu diria que a gente não tem que parecer ser, a gente tem que ser. Né? A gente tem que ser. E se eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando de facilitação, de uma vida onde eu facilito para todos. O todos aqui é mais importante do que a minha própria dimensão. Isso. E eu tenho que atender a demanda de todos, Isso não é a amor. demanda específica. Isso é amor. Isso é amor. Exatamente. Isso é amor. Você colocar-se no lugar do outro para causar esse entendimento ao outro. Aqui no versículo 6, bispo, eu vou ler aqui, Paulo diz assim: amigos, pensem bem. Se diante de vocês eu orar de um modo que só Deus entende, que proveito vocês terão? Se eu não falar claramente com alguma instrução, verdade, proclamação ou ensino, não terei nenhuma utilidade para vocês. Se os instrumentos musicais, flautas ou harpas, não são tocados de modo que cada nota seja distinta e esteja no tom, como se poderá identificar a melodia e apreciar a música? Se o toque da trombeta não é nítido, como será possível apresentar-se para a batalha? Interessante. Se o toque da trombeta, olha aqui, se o toque da trombeta não é nítido, como será possível apresentar-se para a batalha? Né? Muito interessante aqui como Paulo fala, ele diz: o que adianta eu falar numa língua dentro da igreja, ou eu ter a minha linguagem dentro da igreja, o meu sinal que só eu entendo, o meu código, né? Um código meu. Só meu, só eu entendo, ninguém mais entende. Né? Ele diz: não serve de nada. Pode você e Deus entender, mas ninguém, não comunicou. Houve ruído, não houve a comunicação. A comunicação não se instalou. É uma espiritualidade com ruídos, né? Com ruídos. Que Deus até entende, mas ninguém entende, né? É o que Paulo, no início do capítulo 13, ele diz isso: se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. É isso. Sim. Esse amor que ele diz é eu ter empatia, essa compreensão, generosidade. É como ele diz: o amor não se coloca, age na base do eu primeiro. Ele diz aqui: o amor não age na base do eu primeiro. Eu entendendo, tanto faz o outro. Isso não é amor. Ele diz: o amor, ele age, ele olha para o próximo, né? E ele se coloca no lugar, ele faz questão de entender a dificuldade do outro. Onde está a tua dificuldade, Loide? Onde está a sua dificuldade, Renato? O que eu posso fazer para que diminuir, né, esse ruído, né, essa falta que há aqui em você? Às vezes a gente pode fazer e às vezes a gente nem pode fazer. Nem pode fazer. Porque isso muitas vezes diz respeito à própria pessoa, né? Não está no coletivo, está na própria pessoa. Isso, não é? Mesmo, isso. Ainda mesmo. que você queira ajudar, você não vai conseguir. Né? Porque assim, há muitas inflexibilidades quando a gente trata disso, sabe, Lloyd? Às vezes eu tenho uma ideia muito cristalizada que ninguém consegue mexer, porque eu não permito. Porque aquilo, tipo, me desidentificaria, né? Aquilo, abrir mão vai me desidentificar. Porque eu me vejo só naquilo. Se eu perder aquilo, eu me perco de mim. Então, há pessoas que têm uma ideia muito radicalizada, né? Ou muito extremada, melhor dizendo, muito extremada, porque elas só se veem daquela perspectiva. Elas não se veem mais de forma nenhuma. Aquela é a forma que ela se vê. E se tocar nisso, se mexer nisso, mexe nela. Ou seja, ela não está acima daquilo que ela faz, daquilo que ela executa. Aquilo que ela executa é ela. Então, ela está numa forma, né? Ela está numa forma. E mexer nessa forma é mexer nela. Então, isso às vezes, assim, impede a gente de ajudar pessoas
que não consegue se adaptar a novas formas, porque a sua forma é a forma que ela está acostumada, é a forma que ela não quer mexer, porque ela se sente confortável. E a vida não é um lugar de conforto, é um lugar de mudança de forma. Tipo assim, se eu não mudar minhas narrativas sobre determinados fatos, eu vou ficar preso naquele fato. Se eu não mudar a forma e experimentar novas formas, Sim. eu também fico preso a uma forma que passou como se aquela fosse a única. E não há uma única, há várias formas de se fazer as coisas, né? Aí tem que haver a intencionalidade, né? A metanoia, tem que entrar aqui a metanoia, a transformação da minha mente. Eu me permitir, Paulo diz assim, permita-me, né? Paulo entra aqui, tem momentos que ele diz, me dê permissão, me permita te ajudar a fazer com que você acesse esse conhecimento mais profundo. Me permita te ajudar. Paulo ele vai por esse viés aqui nessa carta. Né? Antes dele falar do amor, ele está dizendo, me permita. Aí depois ele entra para o caminho do amor. Eu vou te mostrar. Aí ele diz, agora que você me deu permissão, eu vou te mostrar um caminho sobre modo excelente, que é o caminho do amor. Exatamente. É um caminho onde as confusões terminam, onde os conflitos se amanam e onde a gente pode andar com maior serenidade, né? Lorde, chegamos ao fim do programa de hoje, o último minuto do nosso quarto bloco, e eu queria já de antemão agradecer a participação de todos vocês, desejar um domingo feliz. Estamos juntos às 18h30 no nosso culto aqui, no nosso local de encontro, na rua Santo Antônio, número 14, bem no Recanto dos Vinhais. E se você tiver um tempinho, tiver disponibilidade, estaremos aqui para cultuarmos juntos logo mais às 18h30, né? Forte abraço e boa semana para todos vocês. Boa semana. Shalom.